Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafaela Moron. Está começando a partir de agora mais um episódio do nosso podcast Vidas Médicos da Top View. E hoje eu tenho um convidado muito especial, o médico Diogo Kifuri, que vai conversar com a gente sobre cirurgia bariátrica e também digestiva. O doutor é um grande especialista e ajuda, inclusive, a desmistificar as principais dúvidas a respeito desse assunto. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigada pela presença. Obrigado, Rafaela. Obrigado pela presença. É um prazer estar aqui. A gente começa conversando, inclusive, sobre esse assunto, que, é claro, é um assunto extremamente popular, desperta muito interesse das pessoas. E qual é a principal dúvida que o senhor recebe no consultório e percebe a respeito da cirurgia bariátrica? Então, a maior dúvida, o maior medo, dos pacientes seria justamente o risco da cirurgia. Muita gente, eles têm uma ideia de que a cirurgia é a mesma de 30 anos atrás, quando as pessoas tinham realmente complicações maiores. Hoje em dia, o risco reduziu praticamente a zero. Não é zero, claro, mas é próximo disso. Então, o maior medo mesmo dos pacientes é justamente o risco. E também a questão estética. Muita gente acha que a cirurgia é estética, o que está errado. É para controle da doença, obesidade, e não estética. E quem é que pode fazer? Porque é isso, muitas vezes as pessoas acabam sonhando até com uma solução a partir dessa cirurgia, né? Uma cirurgia muito desejada, muito sonhada, muito procurada. Então, como é que o senhor trata essa questão da orientação, da avaliação do paciente para entender se é de fato o caminho para aquela pessoa? Primeiro, não é todo paciente que pode operar. Ele tem que ter critério. Então a gente classifica um índice chamado índice de massa corporal. E aí vai dizer se a pessoa está obesa, com sobrepeso ou obesa, e existem três classificações de obesidade, grau 1, grau 2 e grau 3. E esse índice é calculado através do peso dividido pelo quadrado da sua altura. É a distribuição do seu peso pela sua altura. Se o paciente ele tem acima de 40 de IMC, que seria obesidade mórbida, ou acima de 35 com alguma doença associada à obesidade, ele tem indicação de cirurgia. E ele tem que ter pelo menos passado por 2 anos de tratamento clínico antes. Então, não é só chegar, oi doutor, Não. tudo bem, quero fazer a cirurgia. O IMC é bom a gente explicar, né? O índice de massa corporal, uma conta que se faz para poder avaliar a condição de saúde. Exatamente. Como é que funciona? É uma matemática simples até, né? Vamos reforçar? É o peso sobre o quadrado da altura. Se a pessoa tem até 25, é normal. De 25 a 30, sobrepeso. De 30 a 35, obesidade grau 1. 35 a 40, grau 2. E acima de 40 é obesidade mórbida ou grau 3. Em relação à saúde, por exemplo, né, depois da cirurgia, como é que isso acaba impactando? Como é que o senhor percebe no consultório o retorno dos pacientes, a questão do processo de recuperação, de manutenção da saúde, do peso? A melhora é brutal. O paciente ele melhora demais. Imagine só, você com obesidade mórbida. Você não consegue sentar numa cadeira de um avião. Você não consegue correr atrás dos seus filhos. Vai subir uma escada, cansa. Tudo. As pessoas te olham sempre já com preconceito. Então, a partir do momento que você opera, você melhora muito. Então, você vai ter qualidade de vida, vai conseguir ter disposição, consegue fazer academia. O obeso vai para academia, primeiro que todo mundo olha torto para ele. E outra, não consegue correr, dói o joelho. Então, assim, a melhora da qualidade de vida, ela é muito grande. Fora as doenças associadas. Muitos têm diabetes, pressão alta, e eles têm uma expectativa de vida muito reduzida. Para você ter ideia, o obeso mórbido ele tem 10 anos a menos de expectativa de vida do que um paciente não obeso. Olha só a gravidade disso. Então, por isso que a cirurgia melhora muito. E, Diogo, como é que você acabou migrando, digamos, para essa especialidade? Em que momento da tua carreira você sentiu que poderia colaborar também nesse aspecto dentro da área da saúde? Meu pai é um cirurgião digestivo já muito antigo, então eu sempre me espelhava nele. Então eu sempre queria medicina, cirurgia através dele. Só que a bariátrica acabou mudando um pouco um foco que ele não opera. E eu, na minha residência, na Santa Casa, eu acabei operando, tendo muito contato com a bariátrica, e ali eu me apaixonei. Até hoje eu faço isso. Inclusive, você percebe a evolução, quer dizer, desde que você fez a tua residência, em termos de tecnologia, por exemplo, né, de técnicas, isso acaba também tendo uma mudança, uma evolução, digamos, no sentido de ter um procedimento mais seguro, mais prático, mais simples para o paciente? Com certeza. Então, existem grampeadores, materiais, são os grampeadores que fazem o corte, grampeia o tecido e corta, né? O que a gente usa nas cirurgias. Eles evoluíram muito. Então, praticamente não tem sangramento e também ainda tem tecnologia mais avançada hoje em dia, por exemplo, a cirurgia robótica. Eu opero também por robô, então é espetacular. Como é que funciona a cirurgia robótica? Fiquei bem curiosa agora. Você senta num console, olha numa visão em 3D, tridimensional, altíssima definição,
Aí eu mexo no joystick e o robô reproduz o que eu faço. E tudo que eu faço, eu reproduzo no paciente. Então os movimentos são mais delicados, mais suaves e a recuperação acaba sendo melhor. Quer dizer, ainda deve evoluir bastante daqui para frente, porque, claro, a procura é grande e o olhar da ciência e da saúde também. Com certeza, já está se falando em cirurgia digital, em metaverso, então é infinito aí. Com certeza lá na frente vão ter várias possibilidades muito melhores aí do que hoje. Bom, a gente está falando muito sobre a história do paciente, né, e essa procura, porque, claro, é um dos assuntos extremamente buscados e procurados quando se encontra, né, a questão da obesidade, mas eu achei interessante um recorte que você trouxe para a nossa entrevista, Diogo, falando sobre a sua família. Quer dizer, então, que a paixão pela medicina, ela já vem de gerações anteriores. Sim, na verdade, o meu pai é o único médico da família, então eu me espelhei nele, mas eu via, desde a época da faculdade, quando eu era acadêmico, antes mesmo de entrar na faculdade, eu entrava com ele em cirurgia, acompanhava ele passando visita à noite no hospital, final de semana, então eu adorava isso. E aí, na faculdade, eu já, antes mesmo de ter acesso à cirurgia na área curricular, eu já estava com ele, vendo as cirurgias com ele, participando, então eu amo isso desde aquela época lá de acadêmico. E como é que é o seu dia a dia? Pode contar um pouquinho para quem está acompanhando a nossa conversa, assim, como é que funciona mais ou menos a sua rotina? É puxada, então toda manhã eu estou no Hospital da Polícia Militar, né, o local que eu sou concursado, então eu trabalho lá toda manhã. À tarde, no almoço, eu corro para minha família, né, então vou pelo menos ver meus filhos, minha esposa, que é o tempo que eu tenho ali com eles. À tarde eu vou para o consultório ou para cirurgias, então eu opero à tarde, e à noite eu volto para ver eles antes de dormir. Mas é sempre corrido, e fora o tempo de estudo, tem que estar sempre me atualizando, então não é uma coisa tão simples. Congresso também, volta e meia eu estou viajando para congresso, então é bem puxada. Bom, e aí em relação a isso, por exemplo, tem espaços que, claro, tem que buscar congressos, atualizações, pesquisas. Você é uma pessoa interessada, um profissional interessado em buscar acompanhar o trabalho, por exemplo, de outros profissionais que você admira, ou de outras áreas também que trabalham com vidas e casos médicos? Com certeza, a gente tem acesso hoje em dia a vídeos, a acesso digital, então é muito mais fácil você acompanhar outras cirurgias também. Então, quando você precisa ver alguma tecnologia, algo novo, você também tem esse acesso fácil. Os colegas têm vários grupos em Instagram, também no WhatsApp, então você consegue acompanhar várias situações novas aí que aparecem, mas eu adoro estudar, eu sempre estou me atualizando aí dentro da área da cirurgia bariátrica. E nas redes sociais, você mencionou aí que os colegas também acabam tendo, a gente usa muito as ferramentas, né, das redes sociais, mas tem pessoas que mandam, por exemplo, perguntas para você pelas redes sociais. Doutor, eu tenho uma dúvida, antes de marcar consulta, vi que seu Instagram acaba sendo uma ferramenta de conversa também com quem de repente ainda não está no consultório para tirar dúvidas, procurando mais informações? Com certeza, eu sempre dou meu acesso a todos os pacientes. Então, todos que eu opero, eles têm o meu contato. Então, é uma facilidade para eles. O paciente ele precisa conversar com o seu médico. Então, isso eu já deixo disponível. E também, Instagram é uma ferramenta muito de pesquisa, de interesse. Então, eu publico bastante. Sempre estou fazendo vídeo, postando minhas cirurgias robóticas. Então, o pessoal adora bastante. Também tem as caixinhas de perguntas. Muitas pessoas querem entender como é que funciona, tiram suas dúvidas e eu sempre estou lá presente respondendo. Hoje, qual é, por exemplo, quando as pessoas chegam pela primeira vez no seu consultório, doutor, qual é digamos assim, a queixa mais comum, né? Ou, de repente, o quadro de análise mais comum que lidera disparado seus atendimentos? Perdão, eu não entendi. Quando a pessoa chega, em geral, qual é a queixa? A cirurgia bariátrica, que estão procurando em ampla maioria, isso. Perfeito. Quando chega um paciente novo para você, o que eles buscam em geral na maioria dos casos? Não, é que na verdade, eu praticamente só atendo bariátrica. Faz por isso que eu questionei a pergunta, porque eu hoje em dia só atendo bariátrica. Raramente um paciente com cirurgia digestiva, uma hérnia, vesícula, me procura, mas como eu sou uma referência dentro da cirurgia bariátrica, então as pessoas me procuram diretamente para operar. Mas eu conheço quem operou já com você, vesícula, quem já fez tipo de cirurgia, fez em outros momentos. Já operei vários, eu opero ainda. Sim. Mas é que hoje a procura maior é a bariátrica. Então é 100% a questão da bariátrica. 95%. Bom, a ampla maioria. Exatamente. A partir daí, por exemplo, né, o senhor disse que faz a questão do acesso, também após, né, acompanhando. Até que ponto esse paciente ele tem um acompanhamento pós-cirúrgico depois? Né? Ele volta para acompanhar como ficou a situação? Existe ali, digamos, um monitoramento e um cuidado com esse paciente pós-cirurgia? Deve existir. Ele precisa. O paciente ele tem que ter o acompanhamento o resto da vida. Ele tem meu acesso sempre que precisa ele tem meu telefone, então ele consegue sempre estar acompanhando, também em consulta, mas o mais importante no pós-operatório é ele estar junto com a equipe multidisciplinar, psicologia, nutricionista, endocrinologista. Então esses são os profissionais chave para eles se manterem, inclusive com o peso
baixo e não reganho de peso, porque existe uma recuperação de peso depois da cirurgia, e se ele acaba não participando, não acompanhando com os profissionais, ele acaba tendo essa recuperação de peso. Então, não é só fazer a cirurgia que ela vai resolver todos os problemas, é uma questão permanente, isso vai para a vida toda, esse cuidado depois? Com certeza. Pense uma pessoa que é obesa, faz a cirurgia, perde peso, porém, ela mantém seus hábitos errados. Fica tomando leite condensado, comendo doce, bebendo cerveja, porque a gente sabe que pode existir uma mudança de vício, uma compulsão alimentar, ele não consegue comer de forma que ele comia antes, começa a mudar seu vício para a bebida, por exemplo. Ele pode virar alcoólatra. Então, é fundamental ele estar acompanhando com toda a equipe multidisciplinar. Então tem outros profissionais envolvidos ali dentro desse processo. Eu chego a conversar com esses outros profissionais pós-cirurgia ou isso fica apenas com o paciente? Não, eles são da minha equipe. Todos, eu possuo uma equipe ampla aí de profissionais aí que atuam junto comigo. Então, que profissionais são esses? Como é que funciona, por exemplo, esse trabalho conjunto para a gente contar para quem está acompanhando, né? Como é que funciona o atendimento todo da clínica? Então, o paciente ele precisa primeiro passar em consulta comigo para avaliar se ele tem critério ou não para a cirurgia. Uma vez com critério, encaminho para o restante da equipe. Então, tem a psicóloga, nutricionista, nutróloga, endocrinologista e, dependendo do paciente, fisioterapia, pneumologia, cardiologista. Então, depende muito de cada perfil de paciente. Mas, no geral, é psicólogo, nutricionista e endocrinologista. É como o senhor colocou, multidisciplinar, ou seja, é global. Não adianta olhar só para a especialidade, de repente, daquele atendimento e depois o paciente, por conta, né, ter que buscar ali, à medida que for sentindo a necessidade, essa outra rede toda de médica, apoio e saúde. Exatamente, é fundamental. Na verdade, não é que ele precisa, as pessoas têm a ideia que eu faço a cirurgia, pego o laudo para operar com a psicóloga e nunca mais volto. Se ele fizer isso, ele vai ter recuperação de peso. Ele vai ter alteração nutricional, anemia no pós-operatório. Ele precisa estar acompanhando sempre. Isso é uma coisa muito interessante, doutor, porque aí fica claro para quem está acompanhando a nossa conversa aqui no podcast que é preciso um comprometimento em termos do paciente muito grande, né? Não é só realizar o sonho da cirurgia e entender que vai ter que passar por uma série de processos e etapas de forma permanente para garantir esse resultado que o senhor disse, que é uma diferença gritante que as pessoas têm em termos de qualidade de vida. A cirurgia ela não é milagrosa. As pessoas têm que colocar isso na cabeça. Não é milagre. Ela precisa ter um comprometimento, ela precisa mudar. Nenhum método de perda de peso, seja clínico, endoscópico ou cirúrgico, ele vai ser efetivo se você não tiver uma mudança comportamental. Então, a pessoa tem que mudar a cabeça, tem que fazer atividade física, tem que mudar a alimentação. Se fizer isso, vai ter sucesso, independente de qual técnica que ele fizer. E o senhor percebe realmente esse resultado? A gente já conversou um pouquinho sobre a mudança dos pacientes de qualidade de vida, mas essa mudança de mentalidade também, né? No sentido do comprometimento de entender o quão sério é esse processo nos pacientes que o senhor atende? Claro, como eu atendo, como eu tenho contato de todos, a gente tem um grupo de WhatsApp com todos os pacientes meus operados, então eu consigo ver todos mostrando seus antes e depois, mostrando lá que está na atividade física, fazendo exercício físico, academia. Eu gosto muito de receber isso, principalmente em postagem de rede social, a paciente lá mostrando na academia, puxando um ferrinho, correndo. Isso para mim é muito gratificante. Então existe sim, a maioria dos pacientes eles mudam. Infelizmente tem uns que não, que acabam recuperando peso. E as famílias também, acho que deve ser toda uma cadeia, né, de, enfim, mudança de mentalidade, não só do paciente, mas as famílias dessa pessoa vendo também a transformação que ela passou, né, se sentindo muito felizes com esses resultados alcançados. Claro, imagine você com uma família, um paciente com uma família obesa, todos obesos. Aí você opera a mãe começa a mudar a alimentação. Aí o filho automaticamente muda também. E ele deixa de ser obeso. Então isso é muito gratificante ver que você conseguiu mudar não só uma pessoa, mas toda uma família. Muito bem. Conversando então um pouquinho sobre o seu interesse pela medicina, a gente já resgatou aqui a sua história, né, a respeito disso com o seu pai e tudo mais, mas de fato você já sabia desde o princípio qual era o caminho que você queria seguir? Já era diretamente a área que o senhor acabou abraçando profissionalmente, desde os tempos do vestibular? Sim, eu já fui determinado que eu queria medicina. Com a especialidade também definida? A especialidade ainda não. Eu sabia que eu gostava de cirurgia, mas eu não tinha certeza. Até porque lá na área da medicina, dentro da faculdade, você tem acesso a múltiplas especialidades. Então não é uma coisa tão simples escolher. Então já não é tão simples escolher o que você vai fazer com 18 anos o resto da vida. É difícil. Imagine fazer o que você vai fazer de subespecialidade. Mas eu já sabia que eu queria medicina, meu irmão é advogado, então ele puxou o outro lado, então eu acabei indo para a parte médica
E na faculdade, cada vez mais eu me apaixonava. A gente operava animais na época lá do 2º ano, e eu já era apaixonado pela cirurgia desde então. Então eu comecei a me apaixonar, eu gostava, mas não sabia o que eu queria, exatamente cirurgia, mas após os primeiros 2 anos de faculdade eu tive a certeza que era isso. Bom, a gente está num podcast que fala sobre médicos, então tem que perguntar na sua avaliação o que faz um bom médico, a formação de um bom médico, é dom, é vocação, é interesse, o que compõe ali a essência de um bom médico na sua avaliação? Com certeza o estudo, porque o médico ele tem que estar sempre atualizado, tem que ter dom também, vocação, mas principalmente comprometimento e humanismo. O médico ele tem que ver o paciente como uma pessoa frágil e não como um número, não como por exemplo, um apêndice, uma vesícula. Não existe isso. O paciente é um humano, você precisa tratar ele com carinho. Ele está frágil. Se ele vai te procurar, ele não está bem. Você já viu algum paciente chegar no médico estando bem? Ele está frágil. Você precisa acolher esse paciente e tratar ele da melhor forma possível para poder restabelecer ele dentro do seu convívio pessoal. E a gente tem bons médicos na sua avaliação? Temos, não. Curitiba tem muitos médicos excelentes, não só dentro de várias especialidades, mas dentro da cirurgia bariátrica. Existem diversos profissionais dentro da bariátrica aqui, renomados, muito bons. Então, a gente tem vários concorrentes, mas concorrentes bons mesmo, de renome e competentes mesmo. É o seguinte, desde o começo desse podcast aqui, a gente está conversando sobre medicina, sobre saúde, sobre cirurgia bariátrica, mas tem uma pergunta que eu estou querendo fazer ligada à alimentação, porque eu já estou sabendo que, além de médico, você também é chefe e vencedor, inclusive, do reality aqui do Grupo RIC. Como é que foi essa experiência? Olha, eu vou dizer que foi uma coisa muito esquisita. É mais fácil operar ou ganhar um reality? Olha, eu vou dizer para você que eu prefiro operar, com certeza. O robô, cirurgia complexa, reoperação. Reality não é fácil. Como é que foi o processo? Conta um pouquinho pra gente, Diogo. Primeiro eu recebi um convite. No primeiro momento que eu recebi, eu falei que sim. Daí eu parei e pensei, aonde eu fui me meter? O que eu fui fazer? Eu não sei cozinhar um ovo, não sei fazer um arroz. Aí, de repente, eu me vi lá dentro do grupo, lá falando, dando entrevista e tudo mais. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui atrás. YouTube, né? YouTube é bom, a gente vê várias receitas no YouTube. Então, o pessoal que não cozinha aí, fiquem tranquilos que tem acesso a YouTube, rede social, enfim. Enfim, eu também conversei com uma colega minha, uma amiga nossa, que é chefe de cozinha, a Ana Bacelar. Ela é muito boa, ela é espetacular, manda muito bem. E ela começou a me ajudar, me ensinou uma vez na semana eu ia lá. Ela tem lá uma cozinha dela lá, então eu ia lá, ela me mostrava como é que cozinhava, aprendi várias receitas e aí eu fui melhorando. No começo eu fui mal, né? Os primeiros dois episódios fiquei em 4º lugar, só passei vergonha. Eu achei que nem entregar prato, mas consegui pelo menos entregar. E aí fui recuperando. E no final aí acabei passando e ganhando. Fiquei até agora surpreso. É, o vencedor, inclusive, né? Vários médicos estavam competindo com você, o chefe. E aí, inclusive, uma surpresa. Que bom. E aí tem uma experiência, por exemplo, que você leva para além da cozinha. Porque, claro, né? Tem ali a história da competição, da preparação, da organização. O que você conseguiu tirar de aproveitamento, assim, pessoal dessa experiência? Sem dúvida. Então, eu já comecei agora a aprender a cozinhar. Ganhei um prêmio, ganhei um curso no Centro Europeu, então vou aprender ainda mais. Eu fiz uma moqueca pro meu pai no Dia dos Pais, eu nunca tinha cozinhado antes, chamei ele, fiz a moqueca, ficou boa, pelo menos ele disse que ficou. Eu acho que pai também ele supervaloriza, né? Mas acho que ficou boa. Então, muito bacana, fiz para os meus filhos. Então é muito legal, assim. Então com certeza vou levar para minha vida. Muito bem, a gente está chegando aqui perto do fim da nossa conversa, do episódio de hoje, então eu vou pedir para a gente realizar aquele famoso bate-bola rapidinho para conhecer um pouquinho mais do lado pessoal do Diogo, tudo bem? Claro. Então tá bom, primeiro eu vou começar perguntando para você uma pessoa que é referência na sua vida. Meus pais. Vai explicar por quê? Não, pronto. Meus pais. Você quer saber? Achei que era bate-volta. Você não me falou que tinha que explicar. Um pouquinho. São meus ídolos, né? Meu pai foi meu espelho aí que me incentivou, me levou ao caminho da medicina. Minha mãe também é uma pessoa muito carinhosa, muito carismática. Toda a parte ética minha com certeza veio dela. Então são os dois aí que eu posso homenagear aí, principalmente. Certo. Tá explicado. Um sonho ainda não alcançado. Veja... Não sei ainda, não pensei nisso ainda, mas enfim, eu acho que é uma questão de referência dentro da minha área, eu já sou, então não poderia dizer que seja um sonho porque eu já estou vivendo isso,
Mas, enfim, o meu sonho talvez seja meus filhos crescerem com saúde, que é o mais importante, né? A gente está falando de saúde, então saúde é o mais importante para todos. Não adianta você ter dinheiro, sucesso e não ter saúde. Então eu quero que meus filhos sejam felizes aí com saúde. Uma experiência que você recomenda para todo mundo? Participar de um reality show de culinária. O melhor lugar para comer no mundo que você já conheceu. Ixi, agora tem tantos lugares bons para comer, mas... Pode citar mais de um, se lembrar. Eu adoro a churrascaria, então Batel Grill, churrascaria Arco-Íris, Fogo Forte, então eu poderia dizer que churrascaria é o que eu mais gosto. E para fechar, não posso viver sem? Minha família. Tá certo. Obrigada, viu, Diogo, pela conversa. Imagine, obrigado a você. Pelas explicações, foi extremamente enriquecedor escutar um pouquinho, né, de como é que funciona esse processo do dia a dia do médico, a sua área de especialidade, também as demandas que você ouve dos pacientes. Você pode deixar um recadinho para quem acompanhou, por exemplo, podcast e se interessou em saber mais ou procurar o seu consultório? Claro, quem quiser me procurar, estou bem ativo aí nas redes sociais, então meu Instagram é Diogo_Kfouri, Kfouri. O consultório que eu atendo é o OBEPAR, que é o Centro de Tratamento da Obesidade do Paraná, e eu sempre falo, então se o paciente ele tem um sonho, ele quer perder peso, ele já tentou de todas as formas, não consegue de forma natural, procure ajuda, procure o profissional, não tenha receio. Os preconceitos da cirurgia bariátrica são grandes. Muitas vezes pessoas magras chegam para os obesos falando, para que operar? Por que você vai operar? Mas ela nem sabe o que é ser obeso. Então o que eu falo para eles, não deem ouvidos a outras pessoas. Se vocês têm interesse, busquem seus sonhos, com certeza vocês vão ser muito felizes. Obrigada, Diogo, pela entrevista. E você que acompanhou sabe que outras histórias inspiradoras você encontra também na Top View, no aplicativo, no impresso e no portal topview.com.br. Além disso, você pode assistir a essa e a outras conversas pelo YouTube e Spotify. Eu agradeço a sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.